vamos lá. Eu vou provar pra você hoje que é possível ganhar dinheiro com a fotografia newborn. O que eu tenho falado todos os dias nas lives pra vocês? Qualidade de vida. Qualidade de vida. O dinheiro também tem que te trazer qualidade de vida. Esse é o propósito. Então, ganhar dinheiro, nesse sentido, é ganhar qualidade de vida junto. A gente fala de tempo, a gente fala de redução de tempo, a gente fala de investimento. Perceba que vários pontos do aprendizado estão relacionados ao dinheiro, não como uma ação ou um precursor. Tá certo essa palavra? Não, não tá certo. Mas sim como consequência. Tá? Tava certo que eu Então tinha já tá querendo inventar palavra, que ela é dessas que... Precursor tá certo. Não, é precursor. Não, mas tem outra coisa. Ah, então você tá falando bem errado e tá caçando a palavra errada. Eu vou pesquisar. Agora, Dani, eu quero que você explique isso aqui, ó. Enquanto eu vou procurar a palavra precursor. Gente, fala pra Bel que ela tá bem louca esses dias, inventando palavra que não existe, porque ela é dessas. Gente, eu tenho uma frase que sempre vinha na minha cabeça quando eu tinha restaurante ainda. Aliás, quando ainda tinha um mercadinho. Minha família tinha um mercadinho, esses que são em bairro, sabe? Tipo mercearias que tem nos bairros. Minha mãe tinha um desses, um mercadinho assim. Aí depois que minha mãe faleceu, ficou pra mim e pra minha irmã. Aí ficou esse mercadinho pra gente. A gente queria melhorar esse mercadinho, mas daí pensava, cara, mas não é isso que a gente quer da vida. Eu tinha 21 anos e quem sabe o que é da vida quando tem 21 anos? Ninguém sabe, né? Minha irmã era um pouco mais velha. É propulsor. Eu só errei o pre e o pro. Não, você só errou a palavra inteira, mas tudo bem. A gente não sabia direito o que queria fazer da vida e a gente pensava, cara, a gente quer fazer qualquer coisa da vida. E aí a gente foi pensando, eu vou abrir um bar. Daí, quando a gente alugou o lugar para abrir um bar, que já era um bar, e a gente alugou esse imóvel, a gente pensou assim, cara, a gente não vai dar certo abrindo um bar, porque minha irmã não tinha hábitos noturnos. A gente não era pessoa que ia super pra balada e ficava no boteco. Eu também não. A gente pensou, cara, isso não vai dar certo. Aí, no meio do caminho, a gente mudou para restaurante. E aí, a gente abriu um buffet por quilo. E aí, sempre vinha na minha cabeça que qualquer coisa na vida pode dar dinheiro. Depende para quem. Olha só, tudo na vida pode dar dinheiro. Depende para quem. Ou seja, um bar pode dar dinheiro? Pode. Depende para quem. Por exemplo, para mim e para minha irmã, que a gente não tinha esses hábitos, não tinha o menor costume, não ia dar certo de forma alguma. E aí a gente percebeu no meio do caminho e mudou para restaurante. E eu sempre tinha isso, tipo, eu não sei o que eu quero fazer da vida, porque tem umas épocas assim que a gente pensa, cara, eu não sou preguiçosa, eu não tenho preguiça de trabalhar, mas eu não sei o que fazer. E aí eu quero fazer qualquer coisa que dê dinheiro. Tipo, sabe, eu só quero fazer uma coisa que dê dinheiro. E daí você só fica pensando. Daí tem a história também da tia do cachorro quente. Só uma pausa aqui para falar da tia do cachorro quente. Essa frase que a Dani falou de que ela falava que ela queria fazer qualquer coisa que desse dinheiro. Porque eu não sabia o que fazer. Na visão do mundo ideal para Dani, quando ela não sabia o que fazer ou não tinha descoberto o que amava fazer, porque assim, ó, existem vários tipos de pessoa. A pessoa que descobre o que ama fazer e que não por consequência ou não por sorte também, ou ela não consegue transformar isso em algo rentável, ela simplesmente encontra o que ama, mas às vezes isso não é rentável para ela. Então isso vira um hobby. Existem pessoas, por exemplo, que trabalham uma vida inteira como voluntários fazendo algo que ama de verdade, mas que nunca conseguiu ganhar dinheiro com aquilo ou não quis. E tá tudo bem com isso. Mas existe essa pessoa. Existe a pessoa que a Dani acreditou por muito tempo que ela seria, a pessoa que nunca encontraria algo que ela amasse de verdade. Então, eu vou fazer qualquer coisa que eu acho que vai dar um retorno financeiro. Porque muita gente chega a essa conclusão, cara, não sei o que fazer da vida, ainda mais quando você tem 18 anos, que faculdade eu vou fazer? Sei lá. Eu fiz publicidade porque tava na moda, tipo, e mesmo todos os as amigos vão pessoas fazer. que, pelo menos você fez uma coisa que tava na moda, eu fiz gestão imobiliária. Nem na moda tava. Existem as pessoas que às vezes estão no mercado de fotografia e que falam, eu vou entrar na fotografia newborn porque dá dinheiro. E o que acontece com essa pessoa? Tem duas coisas, pode de fato dar dinheiro e pode dar o pior desespero da vida dela. Por quê? Porque normalmente quando o dinheiro ele é o foco principal de você buscar algo, é muito fácil desistir.
Porque o dinheiro, ele é a longo prazo. Normalmente, a longo prazo eu quero dizer o quê? Normalmente, no início, mesmo que você consiga ganhar dinheiro, você vai reinvestindo esse dinheiro. Então, ele não necessariamente vai te trazer uma grande qualidade de aquele retorno vida que ou você super quer. retorno. Então, e o que acontece? É desafiador. Todo mundo que está aqui, só quem é apaixonado pela fotografia newborn, sabe que às vezes, às vezes parece que a gente saiu atropelado por um caminhão. E foi só um recém-nascido de 12 dias. Teve um dia que eu falei assim, cara, hoje eu fui atropelada. E alguém perguntou por quê? Ou por quem, né? Por um bebê de 12 dias. Às vezes acontece. E se eu não amo o que eu faço, que ânimo que eu vou ter de ir no outro dia trabalhar e fazer a mesma coisa. Hoje tive uma sessão com uma bebê que foi incrivelmente linda, mas tinha uma irmãzinha de 2 anos. Uma criança tranquila, porém Agitadinha, extremamente né? curiosa. Não era nem agitada. Criança de 2 curiosa. anos é a fase que ela tem energia pra caramba. E a gente Só não tem essa que- energia pra acompanhar, né? Só que ela chegou tímida, bem tímida. Então, eu gosto quando os irmãos ficam perto de mim, para se acostumar comigo, com o ambiente, e na hora de fotografar com eles vai ser muito mais fácil. O problema é quando eles começam a ficar bem à vontade e eu Vontade demais. não consigo focar nos dois, nesse caso. Eu tenho que focar no recém-nascido. E quando eu vejo a criança tá mexendo numa coisa que ela pode cair, ela pode... A minha câmera, ela queria o tempo todo pegar a minha câmera para fotografar. Então, aí, isso me dá um pouquinho mais de A trabalho. criança já fica serelepe, né? Daí não sossega. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que a paixão é o que nos move, e aí quando a gente é movido pela paixão e o dinheiro é consequência, cara, quem aqui ganha dinheiro como consequência e quem é aluno de treinamento newborn que está aprendendo a ganhar ainda mais por consequência, sabe do que eu tô falando, sabe do quanto Porque isso é... assim, quem é bem-sucedido no que faz? Podem pesquisar histórias de pessoas conhecidas, né? Pesquisa na internet pessoas conhecidas, o porquê elas são bem-sucedidas no que elas fazem. Porque quando a pessoa gosta do que faz, ela tem uma dedicação extra. Porque tem quando ela não, propósito. porque ela tem um propósito. Quando você pensa, eu vou fazer isso aqui porque a newborn tá dando dinheiro, a fotografia tá dando dinheiro, não sei o que lá, tô vendo fulano lá ganhar dinheiro, eu não sei o que fazer da vida e vou fazer essa coisa. E você vai lá e quebra a cara e fala, cara, por quê? Porque você não gostava disso. E aí, que motivação você vai ter? Que energia você vai ter? Tem um comentário aqui sensacional, eu preciso compartilhar com vocês. O Rafael. Sou pediatra há 20 anos, apaixonado por fotografia e por crianças. Não por acaso, né? Afinal de contas, ele é pediatra há 20 anos. Não é à toa que eu tenho 6 filhos. E graças a vocês, tomei coragem e estou iniciando nesse mundo da fotografia newborn. Olha que incrível isso. Nós temos uma aluna que ela é obstetra e ela trabalha com fotografia newborn também, porque ela é apaixonada. Então, gente, o que faz uma pessoa ser bem-sucedida em qualquer coisa é a motivação dela gostar, ela precisa ter um propósito, porque quando a pessoa tem um propósito, quando ela gosta do que faz, ela consegue superar, ela consegue ter uma motivação extra, uma energia extra para superar as adversidades, para evoluir, para sair da média e se sobressair das pessoas, porque ela tem algo a mais. Que tem um propósito, né? Tem um propósito por trás. É apaixonado por aquilo, tem um propósito. Por isso, tudo na vida pode dar dinheiro. Depende para quem. Agora eu vou contar a história da tia do cachorro-quente, que é bem rapidinho. Aqui em Curitiba tem o dog da Iracema. E por, acho que 18 anos, ela teve só um carrinho de cachorro-quente na frente de uma igreja. E aí, depois de 18 anos, ela conseguiu comprar um terreninho na esquina, porque o cachorro-quente dela bombava pra caramba. E ela comprou esse terreninho e fez como se fosse uma lanchonete. Hoje, ela tem, além de filiais, ela tem como se fosse vans, que são os carrinhos de cachorro-quente móveis. E aí, quando você fala para alguém, o que você faz daqui, o que você quer fazer da vida? Eu vou abrir um carrinho de cachorro-quente. A pessoa vai falar assim, tipo, gente, você vai abrir um carrinho de cachorro-quente? Você acha que vai ganhar dinheiro com isso? Você acha que vai ser uma pessoa bem-sucedida vendendo cachorro-quente, tendo carrinho de cachorro-quente? A pessoa vai rir da sua cara.
E aí a pessoa vai lá e faz o quê? Tem até filial. Tem vans, que são carrinhos de cachorro-quente. Então, gente, não importa. Não importa o que você faça. Tudo na vida pode dar dinheiro, depende para quem. Para essa pessoa, para a tia do Dog da Iracema. Amo. Melhor dog. E realmente. Sim, da Dog da Iracema. Gente, eu nunca comi melhor na vida. A farofinha com batata palha e bacon deles. É cara, incrível. por causa daquilo que você leva, às vezes, quanto tempo? 45 minutos, gente, fila de espera para um cachorro-quente. E a gente espera. Então, gente, qualquer coisa pode dar dinheiro. Até se você quiser, cara, vou ter uma banda de rock. Não tem pessoas bem-sucedidas e outras não? O que elas têm de especial? Elas se dedicaram tanto quanto a tia do cachorro-quente, a Dog da Iracema. Então, o que falta é um propósito. O que falta para vocês é essa motivação, esse amor pelo que faz. E se você encontra isso no que você está fazendo, isso é o seu pote de ouro. É o seu dinheiro, é ali que tá É o baú da felicidade. O baú da felicidade. Olha, mas tem um adendo aí, que a Dani falou, se você encontrar o que você ama, não significa que você não possa fazer com amor o que você faz, ainda que não seja algo que você ama. Porque você vai encontrar. Tá? O fato de você ainda não ter encontrado algo que você ame, se você ainda é essa pessoa, não significa que você não possa fazer com amor aquilo que você se dispõe a fazer. Não importa o que seja. Várias vezes eu trabalhei em lugares que eu tinha certeza que eu não ia ficar. E nem por isso eu fiz de qualquer jeito. Eu fiz com amor e fiz o melhor que eu podia, mesmo sabendo que não era ali que eu queria estar, que eu não queria ficar ali. E logo vocês vão saber mais. Afinal de contas, o que é ganhar dinheiro? Né? Essa visão de ganhar dinheiro é muito relativa. Porque assim, o que você quer que o dinheiro te proporcione é que é a pergunta certa. Porque aí você vai entender o quanto você quer de fato ganhar, sabe? O que você quer fazer com esse dinheiro. O que você quer que o dinheiro proporcione? Eu tenho falado de qualidade de vida o tempo todo aqui. E cada vez mais eu entendo que as pessoas estão precisando, elas estão desesperadas por qualidade de vida. E essa pandemia veio para quê? Para fazer a gente repensar os nossos hábitos. Por que todo mundo teve que ficar um tempão trancado em casa com a família? Né? Tudo tem um motivo, gente. A gente precisa repensar nosso estilo de vida. Então, para ter qualidade de vida, felizmente ou infelizmente, a gente também precisa de dinheiro. Então, o que você quer que o dinheiro faça por você? Para isso, você precisa fazer algo para que o dinheiro venha. E para que o dinheiro venha, como é que você vai fazer? Como a Dani falou, qualquer coisa pode dar dinheiro na sua vida. Se você está aqui só pelo dinheiro e não der certo, você vai tentar outra e não vai dar certo, até chegar uma hora que alguma coisa pode dar certo. Mas vai depender da forma como você age com aquilo. Por isso que a gente fala, por exemplo, é fácil você fazer um trabalho mal feito para um cliente e ter vários clientes? Não significa que esse cliente vai voltar e vai fazer mais alguma coisa. E aí você deixa dinheiro na mesa também. Tudo. Eu já falei uma coisa sobre o que fez a gente aumentar em 40% o nosso faturamento, que foi venda de álbuns, e expliquei como. E a gente também tem esses clientes que voltam e compram mais. Ou seja, tudo que você faz, por alguma razão, você pode trazer dinheiro para você, desde que isso seja de forma íntegra. De forma íntegra, eu quero dizer o quê? Se um cliente contrata comigo, o cliente escolhe foto na hora no estúdio. Eu já expliquei isso para vocês, né? Quando o cliente vai escolher as fotos, eu não tento vender mais para ele. Eu deixo ele à vontade para escolher. Se eu achar que ele escolheu foto demais, eu falo para ele. Eu trago ele um pouquinho, tiro ele um pouquinho do emocional, trago ele um pouquinho para o racional e explico para ele, a situação é essa. É isso que você quer? Só para ter certeza. Porque eu não quero que amanhã ele olhe o álbum, ou ele olhe as fotos e pense, caraca, eu escolhi umas fotos muito parecidas e a Bel não me falou nada. E eu já tive clientes que me indicaram para outros clientes e que nesse momento da escolha das fotos em que eu fui ajudar, contribuir, ele falou, a fulana que me indicou falou que você fazia isso. Eu adorei. Me indicaram e uma das razões, além da experiência, porque isso se torna uma experiência, foi nesse momento de escolher as fotos.
Isso para mim foi fundamental ouvir, porque quantas pessoas fazem isso ou deixam de fazer algo com você, mas nunca vão te contar o motivo. Ah, eu não fui lá, eu acabei fechando com outro. Ele não vai falar se é preço ou se foi uma experiência ruim que ele teve. Ele vai contar para o outro que ele teve uma experiência ruim com o fotógrafo anterior, mas não para você. E às vezes você nunca vai saber o motivo pelo qual você não vende. E você pode estar sendo uma pessoa medíocre. Medíocre é o quê? É estar na média. Todo mundo faz a mesma coisa que você, todo mundo cobra o mesmo que você, entrega a mesma coisa que você, faz tudo igual, então eu vou fazer o quê? Vou escolher o melhor preço. Não tem diferencial nenhum. Não tem nada que me atraia mais. E aí que tá a questão, o X da questão, que a maioria não faz. E a gente tende a se igualar, porque a gente tende a olhar para o mercado e ver o que o mercado está fazendo. Mas é justamente o que o mercado não está fazendo que você precisa compreender. E quando eu falo do mercado, o que o mercado não está fazendo, não é pensar em nada mirabolante, é em o que você pode fazer diferente ou em como você pode ser diferente. Ou então, por que você deve ser diferente. Ninguém quer mais do mesmo. As pessoas querem viver experiências diferentes. Querem ter pessoas diferentes. Então, E hoje em dia a gente está na era da experiência. E a fotografia newborn e a fotografia em si, a gente leva uma experiência para o cliente. Porque quando eles forem olhar essas fotos depois, qualquer foto que a gente olha, até no celular, a gente lembra do dia, a gente lembra daquele momento, a gente lembra de como foi. E se a experiência não for boa, toda vez que o cliente olhar aquelas fotos, ele vai lembrar da experiência. A gente está falando aqui de como o dinheiro é relativo, né? Eu estou falando agora de dinheiro, do que é ganhar dinheiro. E o dinheiro, ele é relativo, porque ganhar bem ou ganhar mal é relativo. Para cada um é diferente. Assim como distância, né? É relativo, é longe, é perto, é relativo, depende de onde você tá. Pra gente que já foi até pro Japão, quando você fala, vamos lá pra, sei lá, Manaus, a gente fala, beleza, pra mim não é tão longe. É relativo. E aí, como é que a gente prova isso? Eu tenho duas situações aqui para falar. Eu tenho um primo que tá com uma lojinha e a minha tia falou assim, nossa, o meu primo lá faturou R$500 hoje na loja dele. Nossa, vendeu bem pra caramba. E eu fiquei pensando, ele passou o dia inteiro trabalhando para faturar R$500. Isso é ruim? Depende, no meu ponto de vista, passar o dia inteiro para ganhar R$500 é pouco. Porque se eu for analisar todos os meus custos e inclusive o custo de vida que eu tenho, custo de estúdio, custo de vida, isso não paga muita coisa. Mas para a minha tia e para o meu primo isso é muito dinheiro. E aí um dia eu saí de uma pizzaria à noite, faz muitos anos isso, lá na minha cidade, e um menino estava cuidando dos carros. Era, sei lá, 11 horas, 11h30 da noite. E aí, eu não tinha grana nessa época, eu tava na época de faculdade e tal, mas eu tinha 10 ali sobrando e resolvi dar 10 pra ele. E falei pra ele assim, se eu te der esse dinheiro, você vai embora? Daí ele tava todo feliz, com uma camiseta nova que ele comprou porque ele tava cuidando de carros. E ele falou que ele precisava inteirar um tantinho, faltava pouquinho, faltava, sei lá, R$5, não sei quantos reais faltava, porque ele queria comprar uma outra coisa. Ele estava trabalhando, ele tinha um propósito para trabalhar. Você entende? Um menino de 12 anos, cuidando de carros, tinha um propósito. Ele tinha meta. A primeira meta dele, eu nem sei se foi a primeira, né? Mas pelo menos a que ele me contou, era ter aquela camiseta que ele estava vestindo com muito orgulho, porque ele trabalhou para comprar. E a segunda meta dele, eu não vou lembrar o que era, eu acho que era uma bola que ele queria. Ele ia comprar com o dinheiro dele. E aí então eu falei, se eu te der esse dinheiro, você vai para casa dormir? Daí ele falou, vou. Ele foi feliz porque inteirou o que ele precisava para comprar o que ele queria, para a meta dele. Entende? E vocês acham que ele nunca mais foi trabalhar por conta disso? Eu aposto que não. Eu não tenho dúvida de que esse menino deve estar muito bem hoje, faz muitos anos isso. Esse menino deve ter virado um puta caso de sucesso, não tenho dúvida disso. Por quê? Porque ele tinha um propósito para estar ali. Ele tinha uma meta que fazia ele ter energia, gás para estar ali. E tem pessoas que já desde pequeno conseguem ter essas metas, conseguem ter essa visão de metas e objetivos e colocar isso, né, como propósito. Outras pessoas não conseguem perceber que é importante ter um propósito e por isso começam a procrastinar, começam a ficar enrolando, isso não vai dar certo, e aí não se valoriza, enfim, acontece um monte de coisa. Então, se você é dessas pessoas que tem mais dificuldade,
começa a pôr meta na sua vida, começa a colocar um objetivo, um propósito, o que você quer com o seu trabalho, onde você quer chegar, o que para você é ser bem-sucedido, é ser bem pago, quanto você quer receber por mês. Porque para uma pessoa, tem gente que acha que ser bem-sucedido é que o seu estúdio fature 5 mil, outros 10, outros 15, 20, 50, o que é bom para você. E busca isso. Busca como? Através de conhecimento, através de valorização pessoal. Quanto mais você aprende a se valorizar, a ter confiança no que faz, ter mais conhecimento, você consegue valorizar cada vez mais a sua marca, consegue valorizar cada vez mais o seu trabalho, porque você passa isso para o seu cliente. E, gente, eu tava falando lá do dinheiro ser relativo, né? E falei que hoje eu considero R$500, se trabalhar o dia inteiro eu considero pouco, mas eu já trabalhei o mês inteiro por muito menos. Quando eu vim morar em Curitiba, o primeiro emprego que eu arrumei, que eu tava desempregada na minha cidade, esse meu primo, que eu tô falando dele agora, ele me arrumou um emprego junto com ele. Ele já estava trabalhando dentro de uma lanchonete que ficava dentro de uma faculdade no centro de Curitiba. Ele era chapeiro e atendente lá. E eu ia ser a mesma coisa. Ia ajudar na chapa, ia atender mesa, limpar o espaço, a lanchonete, tudo. Eu ganhava R$1,74 por hora e meu salário dava uma média de R$100, R$155 por mês. Porque eu trabalhava 5 horas por dia. Meados de 2006, eu tinha 19 anos. Ou seja, nessa idade, eu tava fazendo 20 já, nessa época. Eu tava, tipo, no ano que eu ia fazer 20 anos. E então, gente, dinheiro não dava para muita coisa. Já tive fases na minha vida que eu não tinha dinheiro para comprar o leite para tomar meu café. Então, hoje eu considero esses R$500 pouco, mas há um tempo atrás eu não ganhava isso no mês. E não faz tanto tempo assim que eu não ganhava isso no mês. Em 2010 você trabalhava no call center, que eu sei. Em 2010 eu trabalhava num call center e ganhava R$432 por mês. Para viver em cidade grande. Então, assim, eu já passei por várias fases da vida. Então, por isso que tudo pode dar dinheiro, depende para quem. Quando eu estava no call center, eu subi de nível dentro do call center. Mas eu sabia que não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu subi de nível, não de salário na época. E vocês sabiam que quem pagou o maior salário da vida da Bel em carteira registrada, na CLT, registrado fui eu? A Bel foi minha funcionária. Depois de me escravizar, me fazer entregar panfleto e tudo, me pagou. A Bel foi registrada como auxiliar de cozinha e o salário dela era R$850. Em 2012. 12, um pouco antes da fotografia. 2011. A vida capota. Em 2012, a gente começou a trabalhar com fotografia. E quando a gente fez uns book lá das primas da Bel, na praia. E aí a gente cobrava R$300 lá um book, e foi juntando, e um dia a gente tinha R$850 na conta, que era só de fotografia. A gente, tipo, uau, que incrível, gente. Vocês não têm ideia da nossa alegria. E a gente ia fotografar, fazer book das primas da Bel na praia, e a gente não cobrava deslocamento, a gente ia pra praia, pagava o pedágio aqui do Paraná, pra ir pro litoral, é o mais caro do Brasil. E a gente achava o máximo. E achava que tava ganhando pra caramba. E aí você vai me dizer, por exemplo, isso 2011, 2012. Naquela época, se alguém dissesse assim, nossa, essas meninas tão ricas, a gente não tava nem perto de ser o que a gente é hoje, de ter o valor que a gente tem hoje. Só que é uma crescente. Por isso é que eu falo, se tem amor e o dinheiro é consequência, ele virá. Você só precisa ter um pouco de paciência. E ter paciência não é ajoelhar, rezar e esperar. Ter paciência mesmo, mas trabalhar para que isso venha. Ele pode tardar, mas ele não vai falhar. Vai ter momentos ruins? Sim, vai ter momentos ruins. Depois que a gente começou, de fato, a ganhar dinheiro com a fotografia e ser valorizada, o que aconteceu comigo? A pobre lazarenta que nunca tinha dinheiro para nada, começou a gastar dinheiro. Loucamente. Não adiantava falar que não, que precisava ter dinheiro, reserva de segurança, porque ela não entendia o que era isso. Gente, eu vim de uma família simples, que nunca tinha nada. E uma vez, eu aprendi uma coisa muito importante sobre dinheiro, muito importante, e eu passei esse ensinamento para minha irmã uma vez, quando eu consegui o primeiro emprego da vida dela. Antes, ela estava ferrada na vida, a gente ajudava como podia, eu consegui um emprego para ela, e na época, esse emprego ia ser X. Esse X
era uma média de 5 mil reais, tá? Coisa que ela nunca ganhou na vida dela, nunca imaginou, nunca tinha sonhado ganhar naquela época. E eu falei, tem uma condição para você aceitar esse emprego. E ela falou, qual é? Eu falei, eu vou te dar R$2.500. E R$2.500 vai ficar retido. Ele vai continuar sendo seu. Ele só não vai para sua mão nesse momento. E ela falou assim, ok, mas você pode me explicar o motivo? Eu falei assim, hoje, R$2.500 para você nem passa pela sua cabeça que você possa ter isso de salário, não é? Daí ela falou, sim. Só que quando você receber, você vai começar a achar pouco. Porque o dinheiro é muito fácil de se acostumar. É muito fácil. Tudo que parece fácil, que você não luta, e ainda mais no caso dela, que eu dei de bandeja, assim, então, tem um emprego aqui para você ganhar isso. É muito fácil. Quando é muito fácil, você não lutou muitas vezes, você não, e mesmo quando você luta, que foi o meu caso, lutei pra caramba, mas quando eu comecei a ver dinheiro, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, eu queria gastar o dinheiro, gente, eu queria comprar próprio, eu queria comprar coisas, eu queria sair, fazer coisas que eu nunca podia fazer, porque eu não tinha dinheiro para fazer. E aí a gente entrava em conflito, porque eu falava, Bel, a gente precisa ter uma reserva de emergência. Ai, mas para que? Eu falei, se fica doente, se acontece alguma coisa, se, enfim, qualquer coisa, se tem um dinheiro de emergência. E a Bel falava assim, ué, para que você quer esse dinheiro? Para estar esperando ficar doente? Acontecer uma tragédia? Não é para isso, até para uma pandemia, gente, olha só. Não, eu aposto que daqui para frente as pessoas vão guardar dinheiro para uma pandemia. Mas assim... Mas antes ninguém pensava, eu era essa pessoa, cara, se a Dani me falasse, vou guardar um dinheiro de reserva para uma pandemia, pô, você tá maluca? Vamos viajar, vamos fazer alguma coisa com esse dinheiro. E o ideal nem é falar que você tem um dinheiro guardado de reserva de emergência, uma reserva de segurança, para te dar segurança. Porque quando você fala emergência, você sempre fica esperando uma coisa ruim acontecer. Então, eu mudei isso, eu ressignifiquei esse negócio. Não, mas hoje a gente tem seguro. Seguro de tudo na vida. Seguro saúde. Se me acontecer alguma coisa, se eu quebrar um minguinho e eu não conseguir pegar um bebê no colo para fotografar. E aí, se eu tiver que ficar 30, 90 dias sem poder fazer nada com essa mão. Então, a gente tem, hoje, eu priorizo, hoje eu olho para o dinheiro de uma forma diferente. Amém, Jesus, né? Porque a querida aqui já ajudou a gente a quebrar várias vezes. Mas a gente tem que aprender alguma coisa, pelo menos eu aprendi. Quando a gente começou, ninguém acreditava na gente. Ninguém acreditava que isso dava dinheiro. Não, inclusive, as pessoas que nos conheciam falavam assim, porque eu tinha restaurante, eu vendia o restaurante. Nossa, mas se tinha um restaurante, né? Era lá na Avenida Batel, que é um bairro nobre em Curitiba. Você vendeu? A Avenida Batel não é um bairro nobre. Ela fica no bairro nobre, mas é porque é no bairro Batel. Nobre? Ah, meu Deus! Fica lá no bairro nobre. E as pessoas falam, mas vai fazer o quê? A gente falou, a gente vai trabalhar com fotografia. Todo mundo, gente, todo mundo, todos os conhecidos, familiares, minha irmã, todo mundo. Ai, mas você acha que isso dá dinheiro? Ai, mas você acha que isso vai pra frente? Ah, não sei. Todo mundo falou, assim, tipo... Todo mundo duvidou. Todo mundo zoou da nossa cara. Menos eu e a Dani, que a Dani só acreditava porque ela... Um dia eu perguntei pra ela, falei, por que você acredita tanto? Ela falou assim, você acredita tanto que você me passa. É tipo isso. Você acredita tanto que eu acredito em você. Eu não acredito tanto que vai dar certo, mas eu tô acreditando em você. Porque eu também não acreditava muito, mas a Bel acreditava tanto nisso, que eu falei, tá bom, estamos aí pagando para ver, literalmente. Foi basicamente assim. E a gente também não tinha grana para começar, não. A gente já contou parte da nossa história e tal, mas, olha, e você que escuta isso, você tem que aprender a ser o sapinho surdo. Então, assim, ó, o que foi acontecendo com a gente na fotografia? Diferente de vocês que estão tendo uma variedade de conteúdo, seja ele pago, seja ele gratuito, da forma que for, a gente não tinha tanto assim. E a maioria dos fotógrafos não é tão empreendedor. Então, a gente tinha um pouco dessa dificuldade de empreender. Eu tinha mais essa dificuldade. Eu sempre acreditei que eu ia dar certo, eu sempre valorizei, mesmo no começo. Então, eu posso falar com propriedade de causa como é ser um fotógrafo valorizado, porque desde o começo, mesmo
quando eu não ganhava o quanto eu ganho hoje com a fotografia. Eu não ganhava por sessão o quanto eu ganho hoje. Mas hoje, os nossos valores, o nosso pacote inicial, ele não é tão mais caro do que o nosso pacote lá no começo, no newborn, que eu comecei cobrando 1.000. Analisando tanto de tempo que se passou, ele não está tão mais caro assim. E mesmo assim, a gente quadruplicou o faturamento por sessão. Isso falando do ticket médio. O ticket médio por sessão nosso é de R$ 4.500 aproximadamente. Tem sessões que vão muito além disso. Já teve sessões que os pais gastaram isso só com álbum. Então, é só para ter uma ideia de que a valorização, ela também é um aprendizado. E aí é que a gente tem que entender que, porque a gente se tornou conhecida porque a gente investiu em conhecimento também. A gente dedicou muito do nosso tempo para entender onde a gente poderia melhorar, como a gente poderia melhorar e por quê. Por quê? Porque tem que ter um propósito. O porquê da sua pergunta é o propósito. Porque se eu falar para você assim, como ser um fotógrafo newborn? É uma resposta. Agora, por que você quer ser um fotógrafo newborn? É uma motivação. E se valorizar é pensar da mesma forma. Por que uma pessoa vai lá e gasta uma grana comprando uma bolsa Prada, uma bolsa da Chanel ou qualquer outra grife, sendo que ela podia ir lá comprar num camelô, ela poderia comprar uma bolsa mais simples de R$ 100 e tá tudo bem. Por que ela vai lá e gasta R$ 5.000 numa bolsa, 10, 15 mil reais numa bolsa e tá lá feliz e faceira exibindo aquela bolsa, ostentando? Por quê, gente? Valorização. Tem o público que vai comprar o do camelô, vai comprar um produto mais barato, um valor médio, vai ter aquela pessoa que quer aquele produto exclusivo e vai pagar seja o que for, porque ela quer a marca, ela quer a experiência, ela quer o que aquela marca proporciona. Isso é a valorização, ela quer o que aquela marca proporciona para você. Então, o que a gente trabalhou ao longo dos anos foi valorização de marca, foi trabalhar branding. Branding é trabalhar a valorização da marca. E isso faz com que valorize cada vez mais. E também a experiência, né? Por exemplo, você ir lá na loja da Chanel, loja da Gucci, ser atendido até a forma que você recebe o seu produto, você abre a caixa, a embalagem, é uma coisa. Quando você vai numa loja, você comprou uma bolsa por R$ 100, a pessoa só pôs lá sua bolsa na sacola de plástico e beleza. Então, tudo isso muda, a experiência muda. Nós estamos na era da experiência, a gente trabalha com serviço. O serviço é uma coisa que a gente presta um a um, não um produto que a gente faz em quantidade. A gente vai atender as pessoas pessoalmente, a gente vai proporcionar essa experiência pessoalmente para a pessoa. Então, a experiência é muito importante. E aí entra isso uma coisa que é valoriza assim, o nosso trabalho. O que acontece com a pessoa que atende tipo fábrica, sabe, produção em escala? Entra um, sai um, entra um, sai um. Às vezes, essa pessoa ganha dinheiro? Ganha. Tem muita Ganha gente que quantidade. trabalha assim, que ganha em quantidade. E tem muita gente que trabalha bem menos e que ganha, no final das contas, a mesma coisa. Um exemplo, uma pessoa fez 10 sessões, a outra com 5 sessões ganhou a mesma coisa que aquela que precisou fazer 10. Qual a diferença entre elas? A que atendeu 5 pessoas, ela teve mais tempo para proporcionar uma experiência melhor. E não tem nada de errado. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. Só que aí entra aquela questão que eu falei do dinheiro. O que você quer com o dinheiro? Porque qualidade de vida é quase humanamente impossível quando a gente atende em escala. Quando a gente tem uma agenda fervendo, eu falo porque eu tive. Eu não me arrependo porque isso me trouxe experiência e me trouxe aprendizado, muito aprendizado. Só que eu passei por uma série de coisas que eu precisei lidar depois e ajustar na minha vida, porque eu acreditava que ser reconhecido era isso. Quando, na verdade, lá no fundo, eu sempre quis ser reconhecido, sempre quis ter o meu trabalho reconhecido de diversas maneiras. Isso sempre foi um propósito para mim, sempre. Desde sempre foi a primeira meta, né, Dani? A Dani sabe disso. E porque eu sempre senti que eu podia proporcionar algo mais. E quando eu vi que eu não tinha tempo de proporcionar nada mais para o meu cliente, que nem álbum eu estava conseguindo vender direito,
eu percebi que não era isso que eu queria. E aí tá tudo bem. E aí quando a fotografia de recém-nascido te faz ganhar mais? Eu aprendi a lidar com todos os aspectos que envolvem o negócio junto com a técnica. Quando eu aprendi a me valorizar como profissional e não banalizar o meu próprio trabalho, não banalizar por cliente que pede desconto, por exemplo, não falar para o cliente eu cubro o preço do outro, por exemplo, eu nunca dei desconto. Desconto que eu falo é, eu tenho desconto que eu aplico para o meu cliente normal, mas eu nunca fiz uma promoção ou nunca precisei baixar meu preço ou fazer um desconto para o cliente não deixar de fechar comigo por fechar. O cliente que vem comigo por causa de preço ele vai embora também. Se eu disser para ele, tá bom, eu faço pela metade do preço, se o outro disser para ele, tá, ainda faço pela metade desse, ele vaza, porque ele não tá ali com você por causa do seu valor, ele tá ali pelo seu preço, e não pelo que você vale, não pelo que você é. E talvez, nesse primeiro momento, ele nem saiba tudo que você vai proporcionar ainda para ele. Tem coisa que vai vir depois, mas ele não tá nem aí também, então não faz diferença. E aí você tem que entender, se a pessoa vai vir, quando você atende, normalmente, quando se atende pessoas numa escala muito grande, ela vem muitas vezes porque você consegue proporcionar um valor melhor, porque você tá ali, ó, bombando de atender. Só que aí chega um momento que você fica cheio de trabalho, o retorno que está te trazendo financeiramente, ele não necessariamente está te trazendo uma qualidade de vida, e aí você só se vê trabalhando, que nem louco, que nem condenado, pagando as contas, e não está sobrando para você viver a sua vida. Daqui a pouco a vida passa, a vida é um sopro. A vida é um sopro. Tem gente que não está vendo o filho crescer, porque está trabalhando que nem louco. Você acha que essa pessoa não vai se arrepender depois? Tem gente que deixou de fazer coisas. E teve gente que entrou no treinamento newborn, acabou de ter um filho e entrou exatamente pelo mesmo motivo. Falou, eu quero ver meu filho crescer. Eu quero ser dona do meu tempo e eu quero que o dinheiro trabalhe para mim, eu não quero trabalhar pelo dinheiro. E não tem desculpa. Tem algumas alunas, inclusive, que mandaram um vídeo e que falaram dos seus filhos. Tem aluna que me manda stories que tá ali o filho mamando e ela assistindo a aula. Então não tem desculpa. Filho não é desculpa. Dinheiro não é desculpa. Falta de dinheiro não é desculpa. Lembra que o problema é sempre a solução. Ao invés de tornar teu filho um problema, ou o dinheiro um problema, ou o marido um problema, torne ele a solução do seu problema. Ah, é? O meu filho é um problema? Então, pelo meu filho, eu vou fazer isso. Tem uma pesquisa que as mães, depois que têm filhos, depois de uns meses, a produtividade da mãe sobe 11%. A mulher se torna, depois de se tornar mãe, depois de alguns meses, ela se torna 11% mais produtiva. Porque ela começa a ter um propósito a mais na vida. E eu falei que eu não dou desconto, né? Mas vocês acham que eu nunca tenho cliente que pede desconto? Que eu nunca tive? Eu já tive. E até teve alguns momentos da nossa vida que a Dani cuidava em algumas partes da finalização do atendimento, e a Dani já deu coisas para cliente. Coisas assim, por exemplo, ele tinha que escolher 30 fotos, ele escolheu 33, eu posso ficar com essas 3 a mais? A Dani pode. Quando eu percebi que a Dani era esse tipo de pessoa, eu assumi a finalização. Por quê? Porque eu falava, Dani, se a gente dá, esse é o nosso trabalho. Entende que o cliente não valoriza? Ele valoriza aquilo que você valoriza. E hoje faz todo sentido, né, vendo a questão do Eneagrama e tal, a desvalorização de si, faz todo sentido. Se você dá, você está dizendo para o seu cliente que aquilo não vale. Ou que vale tão pouco que você está dando. E não, gente, não é assim que funciona. E outra, por exemplo, mas eu quero proporcionar, toda vez que o cliente pede um desconto, eu quero ter um esquema assim que eu saiba o que eu estou fazendo, que eu possa dar um desconto, mas eu tenho que ter um limite. Ou seja, se você sabe exatamente quanto você cobra, os seus custos e tudo mais ali que forma o seu preço, aí você sabe, se a pessoa paga à vista, eu posso dar tanto de desconto. Se ela pagar parcelado, eu consigo fazer de tal forma. Se ela comprar acima de tanto, eu até posso dar tanto de desconto. Se você tem isso exatamente assim, bem formulado, bem alinhado, quando você está negociando com o seu cliente, você pode dizer, eu posso ir até aqui, esse é meu limite.
Se você nunca pensou nessas coisas, o cliente te pega desprevenido e às vezes você acaba dando um desconto para o cliente que você não pode. Hoje em dia, a gente sabe até onde pode ir. Até eu posso negociar com o cliente, porque eu já sei exatamente a forma que a gente pode negociar, até onde pode ir o nosso desconto. A Dani hoje, ela entende que ela tem um limite. Não um limite de negociação, um limite dela mesmo, pessoal. E o limite dela é o seguinte, o cliente pede desconto, ela fala assim, Bel, você pode vir aqui um pouquinho? E ela sai de cena. Porque ela sabe que ela tem um limite para negociação e que dali para frente ela não vai conseguir argumentar. Porque as pessoas, principalmente se a pessoa não tem uma boa autoestima, se a pessoa não tem autoconfiança, se a pessoa não tem segurança do que está fazendo, ela não consegue pôr limite em negociação, ela não consegue se valorizar, ela não consegue aumentar seu preço, ela não consegue cobrar mais, ela não consegue encantar o seu cliente e valorizar o seu trabalho, porque a pessoa tem um problema de autoestima, insegurança, não tem confiança, então ela não está segura, ela não consegue. Eu sei por experiência própria, porque eu trabalho isso em mim. Eu tenho que ficar trabalhando o tempo todo autoconfiança. Olha que legal, Sabrina. E eu tenho essa dificuldade. Você acredita que eu fiz isso? Ela amou uma foto que eu postei e ela disse que não havia escolhido. E ela pediu que eu enviasse por e-mail que ela depositaria o valor na mesma hora. E ela falou, eu aprendi isso com a história da mulher do chinelo. Eu vou contar essa história rapidamente aqui. Eu atendo um público que valoriza o meu trabalho. Bel, que público você atende? O A, o B, o C? Não interessa. Eu atendo o público que valoriza o meu trabalho. Se ele quiser vir da favela da Rocinha, mas valoriza o meu trabalho, passou o ano inteiro guardando dinheiro para vir e pagar uma sessão comigo, ele vai fazer uma sessão comigo, vai ser tratado igual a todos os outros com a mesma experiência. Por que eu falo isso? Porque eu já tive um cliente assim. Tá, ele não veio da Rocinha, tá, gente? Mas um cliente... É porque a gente mora em Curitiba. Simples, extremamente simples. Eles vieram no estúdio, quando eu vi pela roupa que eles vestiam, a simplicidade. A mãe da bebê tava de chinelinho de dedo, não era nem uma Havaiana, que hoje a Havaiana ainda é chique, né? Era um chinelinho de dedo bem surradinho, a roupa surradinha. E aí, no final da sessão, eles me contaram que eles fizeram questão, quando eles souberam que estavam grávidos, fizeram questão de ter essa experiência na vida deles, de proporcionar um registro desse momento da filha deles. E eles passaram o ano inteiro guardando dinheiro, fizeram como se fosse uma poupança, porque eles sabiam que isso era importante para ela, eles tinham essa consciência. Eles me pagaram à vista, compraram o álbum mais caro na época, mas estavam lá valorizando o meu trabalho. Muitas vezes mais do que pessoas que têm dinheiro. Como, por exemplo, eu tive um cliente, porque ele não teve mais filho, eu acompanhei o filho dele do newborn até 2 anos, mais ou menos, e eles foram embora, eles são fazendeiros, estavam morando em Curitiba, mas continuaram tendo a fazenda em outro estado. Todo mês, desde o newborn, chegava no final e ia acertar, ele me pedia desconto. Mas ele pedia desconto absurdo. Não era o desconto do pacote e nem algo um pouquinho a mais, do tipo, vamos supor que, sei lá, deu 3.650, ele pediu para arredondar para 3.500. Um exemplo, que mesmo que vá pagar à vista e tal, já tem o desconto, você ainda considera, dependendo da situação. O que acontece? Todas as vezes eu disse não para ele. Só que assim, a gente tinha que bater boca todas as vezes, eu e ele. A mulher dele ficava, a mulher dele morria de vergonha dele, né? Aí na última sessão, que foi a do Smash, a mulher dele estava sentada ali comigo, escolhendo as fotos, chegou na hora de pagar, ela chamou, marido, venha. Aí ela falou assim, tô até com vergonha já. E aí, chegou de novo aquele horário. Daí eu falei assim, Gabriel, nem começa. Daí ele falou, não, Bel, vamos negociar. Eu falei, não, eu não negocio. Eu não negocio, você sabe disso. Você tá vindo aqui há 1 ano, você sabe que eu não negocio. Daí ele falou, não, Bel, vamos negociar. E aí, beleza. Eu não lembro o valor agora, eu vou inventar um valor aqui, tá? Vamos supor que deu R$4.000 o valor total com o álbum que ele queria. Um álbum grande, com caixa e tal. Aí, deu esse valor. Daí, com desconto, fica 3.500. Tô inventando, tá? Não, vamos fechar em 3.000 aqui então, Bel. Eu falei, mas nem a pau. Não vou fechar nisso com você. Eu tô no meu limite aqui de desconto e é o desconto para pagamento à vista. Ele falou, não, faz esse valor aí parcelado. Eu falei, não faço.
faço esse valor se você pagar à vista. Eu falei, Bel, se você não negociar comigo, eu não levo o álbum. Eu falei, daí é um problema seu, é uma escolha sua. Para mim não vai fazer diferença você não levar o álbum. Vai fazer diferença para você, para sua família, para o seu filho, que não vai ter o álbum dessa lembrança. Ele olhou pra minha cara, pô, Bel, mas nem assim. Falei, não adianta, Gabriel, não vou fazer. Ele, tá, coloca o álbum aí, eu também quero réplica. E aí ele levou mais coisas, gente, ou seja, ele tinha dinheiro para pagar. Só que, o que a maioria das pessoas fazem? Por falta de se valorizar e de ter confiança no que está fazendo, de argumento. Você vai dizer o que para o cliente? Ah, tudo bem, então eu faço, porque senão, meu Deus, ele vai deixar de levar o álbum. Na negociação, você faz o quê? Você vai murchando, assim, ai, tá bom. Você vai murchando, porque se você não tem confiança, se você não acredita no seu trabalho, não se valoriza, você vai murchando e o cliente está em cima de você e você perdeu. Ele está praticamente cavalgando em você. Não você é tá porque deixando. a gente quer tirar vantagem do cliente, não é isso. Se valorizar não é tirar vantagem do cliente. Mas também, se você não se valoriza, o cliente tira vantagem de você. Sim, porque a negociação que a gente vende tem que ser bom para ambos. O que a gente cobra é o que a gente acredita que vale o nosso trabalho, né? E a gente tem um limite de negociação que a gente sabe, até aqui a gente pode fazer. Mais do que isso vai me prejudicar. Você lembra aquela vez do cara que era gerente de banco também? Uhum. Ele queria pagar à vista, daí tava lá, o desconto à vista é esse. Daí ele começou, fecha tanto? Falei, não, desconto à vista é esse. Mas não dá pra fazer por tanto? Não, não dá. Putz, mas aí é que eu não sei se eu posso gastar isso. Tira um álbum, então. Leva outra coisa, tira foto. Você tem como mexer na coisa que você está comprando. Não precisa mexer no valor daquilo. O valor daquilo... Gente, o valor... Você tem que colocar o valor na sua vida como se ela fosse uma bola de cristal. Bola de cristal não aquilo que você vê o futuro. Bola de cristal que se você apertar demais, ela quebra. Que se você não cuidar dela, ela quebra. Ela é muito frágil. O valor é isso. A valorização é isso. Ela é frágil. Você precisa cuidar muito dela. Porque a fragilidade dela é tão grande que qualquer coisinha assim, que o cliente faz, quebra. Quando quebra, o que acontece? Você fica vulnerável. E aí, esse cliente fala, faz por tanto, faz por tanto. Não, não faço. Foi assim que eu comecei a aprender que quanto mais eu me valorizava, mais o cliente comprava ainda por cima. E aí esse cliente falou assim, não, mas tá, se eu pagar à vista, posso pagar esse valor no crédito? Não, no crédito não tem esse desconto. Esse desconto é à vista, você me pediu para pagar à vista. Ah, mas é que eu vou ter que sacar dinheiro do banco. Eu falei, tem um banco aqui embaixo do estúdio. Na época tinha um banco, né? Aqui também tem banco por tudo aqui. Dele, mas eu vou ter que sacar. Não seja por isso, eu te coloco dentro do meu carro e te levo para sacar o dinheiro, não tem problema. Dele, tá, não, eu faço uma transferência aqui agora. Sabe, ele não tinha problema nenhum para me pagar, ele só estava tentando a sorte. Eu não ia perder o cliente, porque eu não ia perder o álbum, né? eu não ia perder uma foto, eu não ia perder nada. E se eu perdesse por conta disso, é porque ele realmente não podia pagar. Mas as pessoas tentam a sorte. Pensar em valorização é tão importante, a experiência é uma das coisas que valoriza também o seu trabalho, que ano passado, quando a gente trocou de estúdio, eu notei um crescimento de 17% no nosso faturamento, só porque os clientes entram no estúdio, falam, nossa, que lindo, que gostoso, que confortável, e a experiência mudou, a gente conseguiu melhorar ainda mais a experiência do nosso cliente, e o nosso faturamento subiu 17%. Experiência faz a diferença. Se valorizar e proporcionar uma experiência melhor para o seu cliente, faz a diferença. Gente, se algum dia você tiver que perder um cliente por conta de alguma coisa que você acredita muito, desapega e pensa, que bom, porque vai sair esse, vão vir outros, vários, que acreditam na mesma coisa que eu, que querem a experiência que eu estou disposta a proporcionar e que valorizam isso. A gente precisa deixar uns irem, para que outros possam entrar. Porque existem vários tipos de cliente. Talvez esse cliente não seja para você. Talvez esse cliente não tenha a ver com o que você acredita. Existe aquele cliente que só quer desconto, aquele cliente que quer pagar mais barato? Sim. Existem pessoas que preferem trabalhar com valores menores, trabalhar em quantidade, ao invés de trabalhar com qualidade. Existem pessoas como nós que acreditam na valorização e na diferenciação. Tem pessoas que preferem
como aqueles estúdios que atendem vários clientes no dia, que tem uma agenda enorme de acompanhamento mensal, ok, tudo é lucrativo, tudo pode dar dinheiro, depende para quem. Então você precisa encontrar o estilo que vai dar certo para você, que faz sentido para você. Qual o estilo de negócio dá certo para você? Que vai te trazer qualidade de vida, né? Que vai te fazer feliz.